Para iniciar aí. Bom, pessoal, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Tenho uma notícia para vocês, é que eu não sei quando é que vai começar a atualização aí do Google aí, né? Mas vai ter uma atualização do Google e nosso encontro não vai poder acontecer mais pelo Meet de forma gravada. Se acontecer pelo Meet de forma gravada, vai ser compartilhado somente com aqueles usuários que estão no mesmo, na mesma rede, né? Por exemplo, se eu gravar como usuário da UFC, vocês têm que ser usuário da UFC para poder ter acesso ao vídeo, e o vídeo só fica disponível por 30 dias, certo? Então, é bem provável que ocorra uma mudança de plataforma. Eu espero que não até o final do semestre de vocês, né? Como eu falei antes, as aulas de vocês vão até dia 15. Ao dia 15, a gente não vai ter aula, vai ter a prova, certo? Então, vocês vão ter a prova de vocês. De forma que a gente vai ter esse encontro de hoje, dia 24, o encontro dia 1º e o encontro dia 8. Então, a gente tem mais 2 encontros e finaliza a disciplina, certo? Com esses mais 2 encontros, certo? Aí, dia 15, a gente não teria um encontro, mas teria a prova. A prova vai ser disponibilizada pelo Moodle, certo? Dia 15 de outubro. E no dia 20, vocês têm até dia 20 para entregar todo o material, que são as atividades que foram passadas, né? As atividades, a lista de questões, né? E a gravação dos vídeos que já foram conversados, tá? A gravação de resolução de questões. Bom, então até dia 20 vocês têm que enviar isso, dia 15 tem a data da prova, tá? Só para poder deixar gravado isso e a gente fixar, né, esses avisos. A aula da semana passada, né, foi falado sobre força de Lorentz, certo? Ou força magnética, né? A gente conversou sobre força de Lorentz e força magnética, tá? Falou, em termos gerais, o que é que seria essa força magnética, né? E o que é que seria essa força de Lorentz. E hoje a gente ficou de ver a lei de Biot-Savart, que é uma lei empírica, certo? É uma lei empírica. Só que antes da gente ver a lei de Biot-Savart, obviamente, a gente tem que conversar sobre outra coisa, certo? O que é que seguiria, o que é que se caracteriza, né? O fato de você ter a eletrostática ou o que é que se caracteriza você ter a magnetostática, ou seja, você está trabalhando com a eletrostática ou você está trabalhando com a magnetostática. Em eletrostática, as cargas não estão em movimento, as cargas estão paradas, certo? São cargas estacionárias. Isso na eletrostática, as cargas são estacionárias, certo? De modo que o rotacional do campo elétrico é igual a zero, tá? E quando você olha, então, agora para correntes estacionárias, né? Correntes estacionárias ou corrente contínua, corrente onde não tem mudança de fluxo, certo? Corrente onde quando você calcula a carga, a velocidade, né? Você calcula essas cargas e movimentos, né, através de uma seção transversal, você consegue contabilizar aquilo e essa conta ela é sempre constante, certo? Você não está aparecendo carga, por exemplo, você não está tendo uma variação da carga, certo? Então, esse caso você chama de magnetostática, tá? Aí, quando você tem a magnetostática, aí você vai perceber que o rotacional do campo magnético na magnetostática depende somente de um fator, que esse fator é a corrente. A gente vai perceber isso daqui a pouco, tá? Só que quando você sai da carga estacionária, da corrente estacionária, você passa para uma coisinha chamada dinâmica. E quando você está na dinâmica, né, certo? Você tem cargas em movimentos e carga em movimento variável também, né, nesse caso, você sairia da eletrostática, da magnetostática e passaria aí para a eletrodinâmica, tá? A eletrodinâmica, eu não sei se vai dar tempo a gente ver isso. Lembrando, a gente só tem mais 2 encontros, né? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Deixar isso bem claro. Mas eu duvido muito a gente consiga ver até a eletrodinâmica. A disciplina de 4 créditos, normalmente, a gente não vê nem magnetostática. Uma disciplina de 4 créditos de eletromagnetismo, se vê eletrostática, tá? E não magnetostática. Normalmente acontece isso.
certo? Normalmente. Voltando aí, então quando a gente tem carga estacionária, tá? Quando a gente fala carga estacionária, a gente está falando isso aqui, ó, que o divergente de J é igual a zero. O que significa J? J é uma densidade corrente, a gente já viu isso. J é a densidade corrente, ou seja, corrente por área, né? Corrente por área, isso é J, corrente por área. Isso é um vetor, né, que indica a direção da corrente e indica também a variação da corrente, porque o módulo de um vetor ele pode ser variável, tá? Aí quando esse módulo do vetor, numa região espacial, porque isso aqui é espaço, tá? Uma variação espacial da corrente, significa dizer o seguinte, né? Que você tem um fio longo. Então, você vai lá, olha no início do fio, no meio do fio e no final do fio, e você consegue ver que a densidade corrente nesses pontos, em qualquer ponto desses fios, ele é constante, então ela não varia espacialmente. O que significa dizer que o divergente de J é igual a zero. Quando o divergente de J é igual a zero, então você está dizendo que você está na magnetostática, tá? Magnetostática. Só não sei escrever isso direito, mas enfim. E como consequência, certo? E aí vem uma consequência bem interessante, que a gente já viu já, a lei da continuidade, né, que é o divergente de J mais d-ROM de ρ, d-ROM de t, isso aqui é igual a zero, que é a equação da continuidade. Se esse cara é zero, se o divergente de J é igual a zero, você tem que d-ρ dt também é igual a zero. Ou seja, quando o divergente de J é igual a zero, você não tem variação de corrente da forma espacial, você também não tem a variação de carga na forma temporal, tá? Porque d-ρ dt, aqui é densidade volumétrica de carga, densidade de carga por volume. Ele está variando com o tempo. Quando o divergente de J é zero, então d-ρ dt é igual a zero. Se d-ρ dt é igual a zero, qual o significado disso? Que você não tem variação de carga ao longo do tempo, tá? Você não tem variação de carga ao longo do tempo. Se você não tem variação de carga ao longo do tempo, você pode dizer, então, que a carga ela é contínua ao longo do tempo, como ela também é contínua ao longo do espaço. Ou seja, você tem a magnetostática. Beleza pura? Tá? Então, para ter a magnetostática, você tem que ter essa condição, né? Variação de carga ao longo do tempo igual a zero, ou a variação de carga ao longo do espaço, variação de corrente ao longo do espaço igual a zero, tá? Dando continuidade, pessoal, a lei de Biot-Savart, né? Ela é uma lei empírica, né? Foi obtida, né? De forma experimental. Essa equação ela foi obtida de forma experimental, certo? O que significa dizer que ela foi testada e testada. É uma lei que foi testada várias vezes, né? Variando algum parâmetro e ver qual era o resultado do outro lado, até que se crie um modelo matemático, tá? Então, é uma lei empírica que ela foi obtida de uma forma experimental e você não tem como contra-argumentar. É a mesma coisa de você dizer, olha, a Terra é redonda. Já se viu, não sei quantas vezes, que a Terra é redonda. Você não tem como dizer que a Terra não é redonda, tá? Ou de formato esférico, né? Supostamente próximo de uma esfera. Belezinha? Então, a gente tem que a lei de Biot-Savart, né? Vamos lembrar aqui, que o B, né, que é a lei de Biot-Savart, ou seja, é uma lei que determina o campo magnético, né? E a partir do campo magnético você pode determinar a força magnética, né? Já viu isso já? Que o B é igual a μ0 I sobre 4π a integral, tá? A integral de um ponto A até um ponto B, certo? Que eu não sei quanto é esse ponto A nem esse ponto B, da variação do comprimento. Essa variação do comprimento, isso aqui é um vetor. E esse cara, certo? Está na direção da corrente, para onde a corrente está indo, esse DL, certo? E aqui você teria o dr' e aqui você teria r' ao quadrado, tá? Como ele mostra bem aqui. Cadê a equaçãozinha aqui? Só para mostrar para vocês, essa equaçãozinha aqui.
Deixa eu tirar esse R' aqui, que ele não botou R', mas é a mesma coisa, né? Só R, R. R, R. E aqui R ao quadrado. Tá? Então, essa equação aqui determina o campo magnético, é uma equação que você determina o campo magnético, você determina ela através de uma integral, onde você tem aqui esse dl, que diz que aponta na direção da corrente, esse R aqui, aqui é um versor, foi mal, pessoal, aqui é o versor R, tá? Que aponta no sentido onde, aonde você está calculando a relação de quem com relação a quem, tá? A gente vai fazer um exemplo para deixar isso mais claro. Então, ó, de novo, como é que você calcula B? B é μ0i, né, sobre 4π, é só lembrar, B é igual a μ0i sobre 4π, a integral de dl, vetor R, o vetor R, né, aqui R2, ok? Então, isso aqui é o campo magnético, é só fazer isso, μ0i sobre 4π, a integral de dl, vetor R sobre R2, tá? Aí daqui a pouco a gente vai perceber que a gente não vai precisar usar essa equação. Tem algo mais fácil através do cálculo integral e diferencial. Mas no momento a gente vai trabalhar com ela. Né? Aí ele coloca como exemplo, né? Ele coloca um fio. Você tem um fio. Bom, pessoal, estou falando muito rápido, tá dando para entender? Ok, tá dando sim. Tá. Se eu estiver falando muito rápido, falem aí, porque eu fico animado às vezes, aí falo demais, aí, enfim. Bom, então você tem essa figura aqui, ó. Eu vou copiar ela e levar lá para outro programinha lá, para a gente poder brincar. Cadê aqui? Aqui. Ctrl Z aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar ela aqui, tá aqui. Pegar ela aqui, vou levar lá para outro programa lá. Botar lá para a gente poder brincar lá. Pronto. Vamos ver aqui. Botar mais uma que é uma página. As imagens aqui. Esta figura. Pronto. Aumentar ela. Então eu vou aumentar ela. Aumentei ela, tá aqui, tá no máximo que eu posso aumentar. E vamos pensar um pouquinho nessa figura, certo? Primeira coisa que a gente vai pegar, toda vez que você vai calcular o campo magnético, ele fala que você tem um fio muito longo. Você tem um fio muito longo, certo? Isso aqui é um fio. O comprimento desse fio, eu não sei quanto é. Eu não sei qual é o tamanho desse fio. Eu posso dizer que é um Lzão, mas eu não sei quanto é que vale a Lzão. Mas isso não é uma informação interessante para a gente, tá? Por enquanto. Mas vamos apagar aqui, então, eu não sei quanto é o comprimento desse fio. Ele quer saber qual é o campo aqui, a uma distância S, do fio até o ponto P. Ele quer saber esse campo aqui. Essa distância aqui é fixa, ele tem. Tá? Ele tem uma distância S, certo? Essa distância é uma constante. Ok? Aí, o que é que tu faz? Se você tem corrente passando pelo fio, eu vou apagar essa parte aqui, né? Então, você vai ter que fazer as coisas em função do S. Ó, vou botar lá de novo na questão, só para vocês poderem ler a questão e entender o que eu quero dizer. Enquanto o campo magnético é uma distância S de um fio longo e reto pelo qual passa uma corrente estacionária. Só isso que ele disse. Enquanto o campo magnético é uma distância S de um fio longo e reto que passa, pelo qual passa uma corrente estacionária aí. Certo? Ele facilitou a vida, ele disse que a corrente é estacionária. Tá? Se a corrente é estacionária, então essa corrente aqui é uma constante. A primeira coisa, se a corrente está indo nesse sentido, a corrente está indo nesse sentido, o DL também está indo nesse sentido. Então, tu vem aqui, ó, ele pode estar, esse DL pode estar em qualquer posição desse fio, certo? Então, o DL está aqui. Tá? Tá aqui o DL. Então, ele colocou nesse sentido aí, que é o sentido da corrente. Certo? Aí, se você pegar, então, agora, se você está calculando nessa região aqui, que tu está pegando teu DL, então é essa região aqui que tu vai calcular o R, ó. É dessa região até o ponto onde tu está querendo calcular, ó. Então, R é isso, é a relação da onde está passando corrente
até o ponto onde tu quer calcular, certo? Então, esse é o R. Aqui ele colocou que essa distância aqui, né, daqui para cá, é L', tá vendo? Então, essa distância daqui até aqui, ou seja, dá uma posição vertical, a posição aqui, ó, vertical, né, ao ponto P, né, que teria aqui uma distância S, até esse ponto aqui, essa distância é L. Ou seja, ele traçou aqui um triângulo retângulo, tá? E nesse triângulo retângulo a gente tem algumas coisas. Primeiro, o seno desse ângulo, seno de alfa, é igual ao cosseno do complementar. Cosseno de teta, se eu chamar esse cara de teta. Vocês lembram disso, né? Exemplo, quanto é o seno de 120? Ó, para 180, falta 60. Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1 meio. Quanto é o seno de 120? Seno de 120, eu posso dizer que é seno de 90 mais 30. Né? Seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do primeiro. Peraí, cosseno de 60 é 30, é 1 meio mesmo, é? É, né? Eu tô errando, não? Não, o teta tá aqui, foi mal, pessoal. O teta tá aqui, ó. Isso aqui vai dar... É o seno desse ângulo aqui. O complementar é esse cara, só que você pega... Você está dizendo que é π menos o complementar. Foi mal. Esse aqui é igual ao seno de... Sempre esqueço essas equações da trigonometria, cara. Seno de alfa é igual ao seno... Seno não, cosseno de π sobre 2 menos teta. Tá? Isso aqui dá o cosseno do primeiro, cosseno do segundo? Não. Porra, macho. Como é que a gente faz para construir isso aqui, hein? Fácil, eu quero descobrir o seno de alfa. Aí, o seno de alfa. Você tem aqui, esse aqui é π, π menos alfa. Isso aqui é π menos alfa. Pronto. Isso aqui é π menos alfa. Isso aqui é π menos alfa. Você tem o seno de alfa, que você quer saber. O seno de π menos alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é igual ao cosseno de cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui é igual ao cosseno de teta. Certo? Então, seno de π menos alfa, seno de π menos alfa, isso aqui é igual ao seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo, cosseno do seno de alfa, cosseno do primeiro, é cosseno de π. Seno de π é zero, cosseno de π é menos 1, esse menos com menos fica mais, então isso aqui ficou seno de alfa. Pronto. Né? Ou seja, o seno de alfa é igual ao seno de π menos alfa, que é igual ao cosseno de teta. Pronto, agora foi, agora deu certo. Deu para entender, galerinha, o que eu queria mostrar? Né? Qual a finalidade de fazer saber isso? Deu para entender, pessoal? Sim. Pronto. Qual a finalidade de saber o seno, que o seno de alfa é igual ao cosseno de teta? Alguém sabe dizer? Qual a finalidade de saber esse seno de alfa? Qual a importância dele? Repare que a gente vai ter o seguinte, ó. O campo P é igual a μ0 e sobre 4π a integral de dl, né, como ele colocou aqui, dl', vezes R sobre R2. Mas observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Tá vendo que aqui tem um produto vetorial? Aí o produto vetorial, o que é que tu faz? A vetor B é o módulo do primeiro, módulo do segundo.
vezes o seno do ângulo entre A e B. Alfa, vocês observem que o R está para cá, ó. Aqui o R. Está aqui o L, ó. Vocês observam que alfa não é o ângulo entre DL e R. Certo? Então, eu posso escrever esse cara aqui como sendo quem? E DL, linha, vetor R, é o módulo do primeiro, módulo DL, linha, módulo de um versor, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de alfa. Só que o módulo do versor, tá? Como vocês sabem, o módulo de qualquer versor é 1, certo? Porque o módulo de um versor é um vetor unitário, um versor, né? O vetor unitário que aponta na direção daquele vetor. Tá? E o módulo DL, eu vou dizer que é DL'. E o seno de alfa, então, vai ficar cosseno de θ. Tá? Então, a primeira parte aqui de cima vai ficar o quê? DL cosseno de θ. Opa, já é alguma coisa, não é? Então, vamos anotar isso. Essa parte de cima aqui, eu vou substituir por DL cosseno de θ. Vou apagar aqui. Tá? Como a aula fica gravada, pessoal, depois, se vocês tiverem ficado com dúvidas aí, vocês podem assistir de novamente. Né? Aqui vai ficar DL', cosseno de θ. Dividido por R2. Aqui ainda 3 variáveis. Tem a variável θ, tem a variável R2, tem a variável DL. Eu tenho que encontrar uma relação entre L e R2 aqui para poder fazer esse negócio. Certo? Se você olhar aqui, ó, repara o seguinte, ó. L' é o oposto a θ. Certo? R é variável, porque você pode pegar esse DL em qualquer posição aqui. O L' também é variável. A única coisa que não é variável é o S. O S é constante. Tá? Então, eu posso deixar isso aqui tudo em função do ângulo. E o ângulo também é variável. Porque esse ângulo aumenta de acordo com o DL. Aonde tiver o DL, aqui esse ângulo está aumentando ou está diminuindo. Vamos deixar tudo em função do ângulo. Certo? Então, é fácil perceber que você pode dizer que DL, L', né, que aqui é a tangente de θ, cateto oposto sobre o adjacente. Então, isso aqui é S tangente de θ. Todo mundo entende isso que foi feito? Sim. Pronto. Se eu derivar aqui, Kevin, o que é que acontece? Quanto é a derivada de S? Da tangente é seno cosseno. Da tangente é a secante ao quadrado, não? Né? Não é secante ao quadrado da tangente de θ? Certo? Que é 1 sobre cosseno ao quadrado, você estaria derivando seno sobre cosseno, né? Aí usa a regra do quociente, enfim. Então, você tem que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, repare que DL', você está escrevendo, então, S secante ao quadrado de θ dθ. Opa! Aí você olha para cá, ó, você está escrevendo esse cara em função do θ. Mas ainda tem um R2 aqui, ó. Como é que eu faço para assumir esse R? Para botar esse R em função do S. Certo? Se você olhar aqui, quanto é o cosseno de θ? Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre R. Logo, R, você pode escrever isso como sendo S sobre cosseno de θ. Então, 1 sobre R2, você pode escrever isso como sendo cosseno ao quadrado de θ sobre S ao quadrado. Tranquilo? Eu acho que eu confundi. Tu disse que a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ. É. Ó, vamos mostrar isso, por que que é. Tá. Só revisando, cara. Seguinte, você tem que a tangente é secante, seno sobre cosseno, né? Então, você está derivando uma função do tipo seno sobre cosseno. Quando você deriva uma função do tipo seno sobre cosseno, você está derivando uma função do tipo f de x ou f de θ sobre uma g de θ, certo? Você tem uma função aqui que é um quociente. Aí você usa a regra do quociente. Qual é a regra do quociente? É a derivada da primeira, derivada de cima, vezes a de baixo, né, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, certo? Dividido pela de baixo ao quadrado, tá? Então, você deriva a primeira, vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda,
dividido pela segunda ao quadrado. Tá, eu vou apagar aqui. Vamos lá de novo. Seno é a primeira, cosseno é a segunda. Você derivou o seno. Opa, derivado do seno é o cosseno. Vezes a de baixo. Menos, repete a primeira, a de cima. Deriva a de baixo, a derivada do cosseno, menos o seno. Dividido pela de baixo ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Menos com menos é mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado de θ. Dividido por cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado, isso aqui é igual a 1, não é? Então, ficou 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, né, é a secante ao quadrado, porque a secante é 1 sobre cosseno. Beleza, Kevin? Beleza, eu tinha confundido mesmo. Ah, eu sei que você sabe, cara. Eu sei que vocês sabem disso. Tá? Mas vamos deixar isso quieto aqui. Por enquanto, a gente vai pegar aqui, vamos substituir, então. Ó, a gente tinha aqui o B, agora seria igual a μ0i sobre 4π. Eu sempre repito, tá vendo? Tô sempre repetindo isso aqui. O DL a gente encontrou como sendo S secante ao quadrado de θ, ou 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, ficou cosseno ao quadrado de θ, né? Isso ds de θ, né? Foi isso que a gente encontrou, não foi? O R, a gente tinha aqui um cosseno de θ aqui ainda. E o R a gente encontrou como sendo quem? R, 1 sobre R ao quadrado, ficou S ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. Foi isso que a gente encontrou, foi? Vamos botar aqui. Aqui ainda tinha ainda o cosseno, né? Porque isso aqui era só o dl', né? dl, cosseno. Aí aqui ainda tinha dividido ainda por R2. Só que esse cara, eu preciso encontrar quem é esse cara em função do θ ou S. Certo? Se você olhar para cá, o R está aqui, o S está aqui. Então, cosseno de θ é S sobre R. Cosseno de θ é S sobre R. Logo, R é igual a S sobre cosseno de θ. Se você inverter, ficaria 1 sobre R igual a cosseno de θ sobre S. Ah, foi mal. Né? Então, 1 sobre R2 é igual a cosseno ao quadrado de θ sobre S ao quadrado. Então, eu vou substituir ali, ó. 1 sobre R2 é o que eu tenho aqui. Então, vai ficar B igual a μ0i sobre 4π. A integral de S sobre cosseno ao quadrado de θ, certo? Vezes o cosseno de θ, que a gente já tinha, tá aqui em cima, vezes o cosseno de θ, vezes o 1 sobre R ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de θ sobre S, né? Então, se você multiplicar esse cara com esse cara, cancela. Aqui tem um S ao quadrado, né? Esse cara com esse cancela, ficou 1 sobre S. Sobrou só cosseno de θ. Ah, tem o dθ ainda, né? Foi mal. Faltou o dθ ainda. O dθ. Então, a gente vai ter aqui agora... Deixa eu ver aqui, vou apagar essa parte aqui. Tá dando para entender, pessoal? Assim. B vai ser igual a μ0i, 4πε0. Não, 4π, né? ε0 é no campo elétrico. Ah, sobrou um S, né? Então, bota S aqui. E aí sobrar a integral de quem? Do cosseno de θ. De θ. Aí aqui você coloca isso aqui de um θ1 até um θ2. Certo? Ou seja, esses ângulos que você pode determinar depois, né? Então é fácil perceber que a derivada integral do cosseno é o seno, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar B vai ser igual a μ0i sobre 4πs vezes seno de θ2 menos seno de θ1. Certo? Eu vou botar aqui em outra página. Então, o campo magnético vai ser igual a μ0i sobre 4πs, 4πs, seno de θ2 menos seno de θ1.
certo? O que significa dizer que esse é nosso campo magnético, é um fio, certo? Muito longo, mas não infinito. Muito longo, mas não infinito. Agora, se o fio for infinito? E se o fio for infinito? O que é que acontece com θ1 e θ2? Limite tendendo ao infinito? Teria que imaginar isso tendendo para o infinito. O que é que aconteceria com os ângulos, Kevin, se o fio fosse infinito? Porque os ângulos são esses ângulos aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente poder ver a figura, certo? Ó, aqui é a figura. O ângulo θ1 é daqui, da ponta até lá. Esse aqui é o ângulo θ1. O ângulo θ2 é da ponta até lá. Tá? Da ponta até o R. Acho que tem como fazer isso aqui de forma mais organizada. Espera aí. Aqui é o θ1, aqui é o θ2. Certo? Então, o ângulo θ1, se você observar aqui, tá aqui θ, tá vendo? Ó? Esse aqui é o ângulo θ. Esse daqui para cá, até aqui, seria o ângulo θ2. Daqui até aqui, seria o ângulo θ1. Beleza? Ó, esse ângulo aqui é o θ2. Se isso aqui fosse infinito, cara, como é que ficaria esse ângulo? Ângulo θ2. Analise só o ângulo θ2. Fio infinito. Se o fio estivesse bem aqui, o que é que aconteceria? Ó, se o fio estivesse bem aqui, não aconteceria isso aqui? O ângulo não estaria aumentando? Aumenta pouco, mas estaria aumentando, não é? Certo? Se o fio estivesse bem aqui, o ângulo continuaria aumentando, não é? Tá vendo? Se o fio estivesse bem aqui, tá lá, vem aqui. Ó, o ângulo continua aumentando. Você entende que o ângulo, acontece isso aqui com ele, ó, ele está indo cada vez mais para cá, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O que significa dizer que ele está se tornando um ângulo, né, quando o fio vai para infinito, esse ângulo aqui, ele tende a π sobre 2? 180 graus, né? 90 graus, né, Kevin? 90 graus. 190? 90 graus, porque 180 seria o θ1 mais o θ2. Você tem razão. Ah, tá bom. Né? Só de um lado, aí seria só 90, não é? Porque faria um ângulo reto. Isso. Certo? Então, o θ1 está indo para 90 e o θ2 está indo para menos 90, obviamente. Certo? Então, o θ1 não, o θ2 está indo para 90 e o θ1 está indo para menos 90. Então, esses ângulos aqui é como se eles estivessem indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1, e o seno de menos π sobre 2 é menos 1. 1 menos 1, isso aqui dá 2. Certo? Então, o campo magnético em um fio infinito é μ0i sobre 2πs. Beleza? Todo mundo entendeu por que apareceu 2π aqui, no lugar desse 4? Se você não tiver entendido, pessoal, pode perguntar que eu explico novamente. Não, de boa, eu entendi. É porque eu achei que estava somando θ1 com θ2, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Pronto. Então, grave isso aqui, Kevin, essa parte aqui, né, que o campo magnético mas olha, isso aqui é em módulo, tá? Isso aqui é em módulo. Certo? Não estou dizendo qual é a direção ainda, não. Ainda falta outra coisa, que é descobrir a direção. Certo? Aí, ó, mas em módulo acontece isso aqui. Tá? Então, em módulo, a gente tem que é μ0i sobre 2πs. Isso é um dado interessante. Vamos guardar isso. Daqui a pouco a gente volta nele. Aqui, se você olhar, então, por essa figura novamente, vamos descobrir qual é a direção do campo. Certo? E vamos ver o que é que acontece com o campo magnético.
Suponha, uma forma mais fácil de ver isso, suponha que o DL esteja bem aqui. O DL está bem aqui, ó. Né? Forma mais fácil. O R está aqui, ó. Está em cima do S. Aqui está o R. Por que mais fácil? Porque eu estou fazendo de um jeito que o DL e o R fiquem perpendicular. E o campo magnético, ele é proporcional, a gente já viu isso, né? A integral de DL vetor R dividido por R2. Aqui tem umas constantes aqui, né? Ou seja, o que eu tenho que determinar para determinar a direção do campo M é o produto vetorial entre DL e R. Então, para poder determinar esse produto vetorial, ou eu faço isso por componentes, ou eu faço isso pela regra da mão direita. Então, o que é que eu faço? Eu boto minha mão, certo? Em cima em cima do DL, certo? Porque o primeiro, você sempre vai colocar sua mão em cima do primeiro. O primeiro é o DL. Então, você coloca sua mão em cima do DL, sua mão aqui, ó, com esse lado aqui, certo? Em cima do DL, e vai girar ela em torno do R. E depois vai estar aqui, ó. Então, o campo magnético, nesse ponto aqui, nessa configuração aqui, certo? É como se ele tivesse vindo, então, para cá, né, ó. Certo? Apontando para mim, tá? Uma outra forma de você ver, que aí é mais fácil, tu vem com esse dedão, e tu coloca no L, na direção da corrente. Tu vem com o dedão, coloca na direção da corrente. Colocou o dedão na direção da corrente, tu pega a tua mão, abre a tua mão e gira. Então, quando tu gira, tu descobre qual é a direção do campo magnético. Então, nesse ponto bem aqui, o campo magnético está apontando para mim. Se ele está apontando para mim, ele está saindo. Mas lá na direção lá embaixo, como ele está pegando lá embaixo, certo? Se você estiver pegando lá embaixo, aí o que é que acontece? O dedão aqui, ó, ele está girando, ó, tá vendo? Então lá embaixo, o campo está indo para vocês. Lá embaixo. Então nessa parte aqui de baixo, o campo está indo para vocês. Certo? Então o campo, repare que ele é um campo circular. Ou seja, o rotacional dele é diferente de zero. Beleza? Ficou claro para vocês isso? Ficou. Ótimo. Ótimo. Então, pessoal, aqui o livro responde também essa mesma coisa que eu fiz, né? Certo? A diferença é que ele responde de uma forma bem mais rápida do que o que eu fiz, tá? Aí aqui ele coloca novamente uma mesma questão, bem parecida, né? Da forma que a gente fez. Novamente, o que é que você vai pegar? Só que essa daqui ele colocou um raio circular, tá? É bem interessante como ele faz essa analogia, né? Com o campo magnético, o campo elétrico, né? Que ele pega um raio circular, você tem aqui nesse ponto aqui, qualquer aqui, né? Você quer calcular, bem aqui nesse ponto, uma distância Z, certo? E se você olhar o campo magnético aqui nesse ponto, né? Ele vai gerar, deixa eu ver, o DL tá para cá, o DL tá para lá, o R tá para cá, né? O DL tá para lá, o R tá para cá, certo? O DL tá para lá sim, deixa eu botar aqui, o R tá para cá. Ó, reparem que eles são perpendiculares, tá vendo? O R e o DL, ó. Dá para enxergar, dá? Dá para enxergar a ideia? Ó, o DL tá, é tangente à circunferência e o R aí tá passando assim, ó. Então, é como se eles estivessem de forma perpendicular, um ao outro. Aí tu bota a tua mão no DL e vai pro R. Aí ele faz isso aqui, ó, o campo magnético. Então, ele vem, como ele mostrou aqui, ele vem nesse sentido aqui. Só que quando você pega o DL bem aqui, aí você vai fazer de novo a mesma brincadeira, aí você vai mostrar que o campo tá para cá. Aí depois você vai mostrar que o campo tá para lá. Aí depois você vai mostrar que o campo está sempre apontando nesse círculo aqui, ó. Então o campo tá como se você estivesse fazendo aqui, esse círculo todinho aqui, são as pontas onde está apontando o teu campo magnético, não é? Ficou claro para todo mundo? Sim. Pronto. Então, quando você faz um negócio desse, Kevin, eu estou dizendo para ti o seguinte, que você, esse campo aqui, ele tem um igual aqui desse lado, certo? Ele tem um igual aqui desse lado, né? Se você pegar esse cara e dividir em componentes, a componente no eixo, né, que vem nessa direção, é igual a componente que vem nessa direção aqui, lá do outro lá, só que ela tem um contrárias, então elas se cancelam. A única componente que me interessa é essa componente vertical. Beleza? Tá?
Então, eu só preciso calcular a componente vertical de 0 a 2π. Só isso. Eu só preciso calcular a componente vertical de 0 a 2π. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, o campo magnético, você vai sempre escrever que o campo magnético é igual a μ0i sobre 4π, a integral de quem? De dl, como ele colocou ali, dl', então dl', vetor r, né, ao versor r, dividido por R2. Quem é esse cara? Obviamente, como eles são perpendiculares, né, como dl e r são perpendiculares, então deu dl' vetor r, isso aqui é o próprio dl. R não, né? Versor R. Foi mal, pessoal. Versor R. Eu sempre tento colocar o R. Isso aqui é o próprio DL. Tá? Pergunta por quê? Se eles são perpendiculares, vocês lembram da história lá anterior? Quando você tinha um produto vetorial, era o módulo primeiro, o módulo segundo, o seno do ângulo entre eles. Se eles são perpendiculares, o ângulo entre eles é 90 graus. O seno de 90 é 1. Tá? Então, nesse caso aqui específico, o teu dl' vetor R, versor R, né? O teu dl' vetor ao versor R é igual ao próprio dl'. Então, essa parte aqui, ó, fica dl'. Opa, beleza, né? Então, sei quem é meu dl'. Só que o dl' depende do comprimento de arco aqui, se você olhar. Ele depende desse comprimento de arco, tá? Então, esse dl' aqui, você pode dizer que isso aqui, na realidade, é r θ, se eu não me engano, né? O L' aí. Você pode escrever isso aqui como sendo r θ ou r dθ, né? L', você pode escrever isso aqui como sendo r dθ. Vocês lembram disso, né? A gente fez isso em cálculo 2, certo? Quando você tem esse comprimento de arco aqui na circunferência. Foi mal. Aí você tem isso, né? O que mais aqui que eu posso colocar? Ou você pode colocar que R, né, é igual a z ao quadrado mais r ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, como vocês podem observar. Tá? Então, r é igual a isso. Vocês podem observar que isso aqui é um triângulo retângulo, então ele pode ser, ele ao quadrado é igual ao quadrado de z mais o quadrado de r ao quadrado, né? Aí, como isso aqui está ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Oh, beleza, então você tem como substituir aqui o teu dl', e o teu dl', né? E o teu R2. Detalhe, Z é uma constante. É essa altura aqui, Z, ó. Z é uma constante. O R é uma constante, porque é o raio do círculo. Opa, então isso aqui eu posso tirar da integral, quando você vier fazer a integral. B vai ficar o quê? μ0i sobre 4π, μ0i sobre 4π, vezes a integral, a primeira parte aqui virou dl', né? A segunda parte aqui virou z ao quadrado mais r ao quadrado. Eu não sei quem é dl', mas eu sei que dl' é igual a r dθ. Então, você coloca aqui r dθ, tá? Esse cara independe de θ, e esses dois aqui também dependem de θ. Então, você só fica com a integral de dθ, variando de 0 a 2π. Então, a integral de dθ variando de 0 a 2π, isso aqui é igual a 2π. Aí você substitui aqui, no fim das contas, né, voltando aqui, ó, indo aqui para um pouco mais para baixo, que o livro vai colocar a resposta. Tá aqui a resposta. Pode apagar aqui. Ah, esqueci desse detalhe. Porra, meu, esqueci desse detalhe. Porra, foi mal, ó. Eu esqueci disso. Eu esqueci que tinha um cosseno de θ aqui na parada, né? Porque você pega somente a componente que está na posição vertical. Pronto. Então, é dl', ó. É isso mesmo, ó, dl sobre R2, tá aqui, ó. dl sobre R2, a gente fez isso. E o cosseno de θ vem por conta da componente, que você está pegando somente a componente B de Z, né? Então, a componente B de Z depende desse cosseno de θ. Eu esqueci de colocar isso, foi mal, pessoal. Aí o cosseno de θ, vamos voltar aqui para a figura aqui um pouquinho mais.
né? A gente volta aqui para a figura aqui um pouquinho mais. Cosseno de θ, θ é esse cara, então o cosseno é R sobre Rzão, né? Deixa eu botar aqui. Cosseno de θ é igual a R. Não, Rzão sobre Rzinho, só que Rzinho é a raiz quadrada de Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado, tá? E Rzinho, porque Rzinho ao quadrado, a gente já fez isso já, Rzinho ao quadrado, isso aqui é igual a Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado, pronto. Foi mal, eu esqueci realmente de fazer isso aqui. Poxa vida. Aí você só faz substituir, o dl' é igual a R de θ, certo? Ele coloca algum canto aqui. São perpendiculares, no caso, projeção de vertical, cosseno são constantes. A integral de dl' é simplesmente a integral da circunferência, que é 2πr, né? É isso mesmo. Tá? Então, que seja R de θ. Ou seja, a gente vai ter, então, μ0i sobre 4π, tá aqui. A dl', a gente vai escrever isso como sendo R de θ, né? Ou então, simplesmente integra dl', não importa, né? Porque aí você está integrando na linha, como a linha é o comprimento da circunferência, então o resultado é 2πr, certo? Aí, cosseno de θ, a gente já escreve isso como sendo R sobre R ao quadrado mais E ao quadrado, a raiz disso, certo? E R ao quadrado a gente já escreve como sendo isso, então a gente teria o produto desse cara com esse cara, então surgiria aqui 3 meios, tá? E esse daqui ficaria R ao quadrado, que seria o produto desse cara, desse Rzinho aqui, né? Com o produto da integral, que dá 2πr, tá aqui. Beleza? Deu para entender, pessoal? Tá tranquilo. Tá bom, que bom. Dando continuidade, então essa é a forma que vocês vão ter que resolver os exercícios, tá? Vocês vão estar sempre pensando quem é esse produto vetorial, tá? Vocês vão estar sempre pensando em como fazer isso. Então, para a gente poder fazer mais exemplos aqui, por exemplo, a gente pega aqui o problema 5.9, né? Encontre o campo magnético no ponto P para cada uma das configurações de correntes estacionárias mostradas na figura 5.23. Então, a figura 5.23 é essa daqui, ó. Certo? Então, se você pegar cada uma dessas figuras, ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui mais uma página e vou levar cada uma delas para essas páginas. Certo? Vou apagar aqui tudo aqui. Vamos resolver aqui uma delas aqui, ou as duas, não importa muito. Vamos levar aqui. Levar essa primeira aqui. Pronto. Pegar aqui a segunda agora. Pronto. Aí vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, pegar aqui e colocar aqui as imagens. A primeira imagem está aqui. Se você olhar essa imagem, né, eu vou botar ela desse lado, para vocês poderem... Bora, macho. Aqui. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Toda fresca, olha. Pra vocês poderem entender o que eu estou falando aqui. Se vocês observarem, essa imagem é um quarto de círculo, né? Na realidade, são 2 quartos de círculo. Aqui, ó, esse aqui é um quarto de um círculo. Né? Todo mundo entende isso. E isso daqui é um quarto de círculo. Todo mundo entende isso, não é? Então, uma tem um raio A, tá? E a outra tem um raio B. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, sim, João. Pronto. Aí, vamos voltar no exercício anterior que a gente fez. Ó. Se a gente pegar o exercício anterior que a gente fez, a gente encontrou... Não, repare que isso aqui é um círculo, uma espira circular, que tem uma distância z. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou copiar. Ó. É μ0 sobre μ0i sobre 2, r ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Tranquilo, né?
Então, eu vou botar aqui, ó. Vamos ver o que é que acontece. O campo magnético, tá? Em uma espira circular a um determinado ponto Z, acima da origem, é igual a μ0i sobre 2, né? R ao quadrado sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Isso daqui foi o que a gente mostrou, acabou de mostrar isso, não foi, ó? μ0i sobre 2, R ao quadrado sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Mas isso é para uma espira, né? Onde Z era diferente de zero. E o que é esse Z? A distância da origem. O ponto que você está calculando é em cima da origem. Só que o ponto P aqui está mesmo na origem, tá vendo? Ó? Se vocês observarem, o ponto P está mesmo na origem. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular para a espira A e para a espira B. Quando você calcula para a espira A, né? Espira A, certo? Eu estou dizendo que essa espira A significa dizer que é a espira que tem o raio A, ok? Aí, o que é que acontece? Ela é um quarto de círculo só, é um quarto de círculo, não é um círculo completo. E além de ser um quarto de círculo, Z é igual a zero. Aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai dividir isso aqui por 4 e tu vai igualar Z a zero. Então, o teu campo magnético vai ser igual a π e 8, porque você está dividindo por 4, 2 vezes 4 é 8, R ao quadrado sobre R ao quadrado elevado a 3 meios, que daria R ao cubo. Só que se R não é R, isso aqui vai ser A. Então, vai ficar A ao quadrado, A ao cubo. Cancelar A ao quadrado com A ao cubo, ficou só A embaixo. Então, isso aqui vai ficar vezes 1 sobre A. Entenderam, pessoal? Ficou tranquilo, Kevin? Sim, de boa. Bom, de boa, né? E se eu disser para você que daqui para cá é igual a zero? Por quê? E daqui para cá é igual a zero? Por quê? Você saberia me dizer por que isso aqui é igual a zero e isso aqui é igual a zero? O campo gerado por essa pequena espira aqui, ó, seria igual a zero? Nem ideia. Pronto. Lembra que eu te falei que o campo magnético ele é proporcional ao produto vetorial entre dl e r'? Sim. Pronto. Significa dizer que você está pegando aqui, ó, o L estaria nesse sentido aqui, ó. Está no sentido da corrente. Aqui ele estaria nesse sentido aqui, ó. O R é a distância desse cara até aqui. Então, você estaria pegando também nesse sentido R. Então, DL e o R estariam no mesmo sentido. Ou seja, seriam paralelos. Então, toda vida que você teria um produto vetorial de dois vetores que são paralelos, esse produto é zero. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. O R estaria para cá, ó. O DL estaria para lá, ó. Eles são antiparalelos. Né? No sentido de um está em um sentido e o outro está em sentido contrário. Mas mesmo assim... São grandezas de forças que se anulam, né? Não é que se anulam, estão na mesma direção. Ah, tá. Então, toda vez que você tiver vetores na mesma direção, o resultado é zero, né? Para um produto vetorial, tá? Aí, outro detalhe interessante, cara. Olha só, a corrente está vindo nesse sentido aqui, ó. Ela aqui está passando para cá, ela aqui está passando para cá, certo? Agora vamos olhar o que é que acontece com a espira A. A gente já determinou aqui o campo para a espira A. O campo para a espira B é a mesma coisa. A diferença é só trocar o A por B, não é? Você concorda comigo, né? Sim. Pronto. Então é só trocar o A por B. Aí tem mais outro detalhe que a gente tem que ver aqui, é o seguinte, ó. A espira A é algo circular, certo? Então a espira A, a corrente está girando aqui. Se a corrente está girando, tu faz o seguinte, ó. Tu bota tua mão no sentido do giro. Tu bota tua mão no sentido do giro. E tu vai esticar o dedão. Tua mão no sentido do giro, estica o dedão. Então, o campo está saindo pela espira A, só que pela espira B, ó, tu gira tua mão no sentido da corrente. O campo está entrando. Certo? Então, eles são contrários, não é? Sim. Então, um está cancelando o outro. O que difere, então, são esses raios. Certo? É 1 sobre A, então, menos 1 sobre B. Agora, eu tenho que conferir qual que seria o maior, qual que seria o menor. Né? Qual que seria o que está
o que seria positivo e qual que seria o negativo, né? Mas se você olhar para cá, a espira A, né, tá fazendo isso aqui, então tá vindo para cá. Então, se esse sentido aqui for o sentido positivo, isso aqui tá correto. Se esse sentido aqui, né, for o sentido negativo, aí tá ao contrário. Beleza? Entendeu o que eu quero falar, cara? Entendi. Eu achei que fosse igual, mas acaba que A e B é diferente, né? Acaba que A e B é diferente, exatamente. Repare, você tem uma questão que supostamente é difícil, mas na realidade não é. É uma questão que te faz pensar. E física tem muito isso, cara. É muita questão que vai te fazer pensar. Pensar de uma forma diferente para poder resolver. Um exemplo também eu posso te falar dessa questão. Né? Como é que você resolveria essa questão? É encontrar o campo magnético, no ponto P aí. Ele está indo de baixo para cima, né? Fazendo essa curva. Isso, fazendo essa curva, exatamente. Você começou bem. Certo? Então, se você olhar daqui para cá, você entende que isso aqui é um semicírculo? Sim, sim. Então, você estaria na metade de um círculo, não é? Aí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa expressão aqui e dividir por 2. E não por 4, vai dividir por 2. Porque é a metade de um círculo. Coloca z igual a 0. Então, tu vai ter aqui, ó. Só para essa metade do círculo aqui, tu vai ter, ó. B, na primeira parte do círculo, né, ó. Vai ser μ0 i sobre... Sobre quanto, hein? Cadê aqui? Sobre 2. Aí, no caso, não ficaria 2, ficaria 4, né? 1 sobre r, né? Que ficaria 1 sobre a, né? Ficaria 1 sobre a, exatamente. É isso mesmo, 1 sobre r. Beleza? Mas isso é só para uma parte. É só para essa parte aqui. E essa outra parte aqui? E agora? Repara que esse fio é um fio infinito. Isso aqui é um fio infinito. Lembra que a gente calculou o campo para um fio infinito? Acho que foi a primeira questão que a gente fez. A gente calculou esse campo para o fio infinito. Lembra? Tá aqui, ó. O campo do fio infinito. Então, quando o fio é infinito, você tem que o campo é o quê? μ0i sobre 2πs. Né? Então, eu tenho aqui dois fios. Primeiro, vamos analisar o campo do fio infinito. Depois, a gente analisa o campo dos dois fios. Tá? Então, você tem aqui o campo do fio 1. O fio 1 é este de baixo, tá? Fio de baixo. É um fio infinito. Então, o campo vai ser o quê? μ0i sobre 2πs. Qual é esse S? Essa distância aqui, ó. Certo? Ou seja, a distância... Ver aqui como é que eu apago aqui, coloco isso aqui. O S seria essa distância aqui, ó. Tá? Consegue entender isso aqui? Essa distância aqui, ó. Beleza pura? Beleza. Pronto, então o campo seria essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância, na realidade, não é S, é R, né? Isso para o fio de baixo. Para o fio de cima é a mesma coisa. Né? Para o fio de baixo é isso, para o fio de cima é a mesma coisa. Aí agora vamos saber o seguinte, ó. A corrente de 1 está passando para cá, ó. A corrente está passando para cá. Tu bota o teu dedão na corrente e gira a tua mão. Então, pela corrente de baixo, certo? A corrente de baixo está gerando um campo aqui, nessa região aqui, corrente de baixo, e o campo está entrando, né? Todo mundo consegue entender isso? Então, pelo de baixo, certo? Baixo, o campo está entrando, ó. Baixo, certo? Está acontecendo isso, ó. Então, o campo, você observa que o campo está entrando aqui nessa região. Quando ele está lá embaixo, lá desse fio, na outra região lá embaixo aqui, né, o campo está saindo. Agora vamos olhar para o outro lá, ó. Tu bota tua mão de novo, o dedão lá, certo? E tu gira a tua mão. Então, lá em cima ele está saindo, mas quando você gira, continua girando, repara que teu dedo, quando ele vem para passar aqui, ele continua girando dessa forma aqui. Então, aqui, ó, aqui esse fio está gerando campo que está passando assim, ó. Certo? Ou seja, ele está entrando aqui também. Então, aqui ele está entrando. Tá?
Como esse fio é igual a esse fio, você multiplica isso aqui por 2 e cancela esses dois. Então, ficou Mi0 I sobre πr. Você soma esses dois caras. Pronto. Esse é o campo. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender? Boa. De boa, né? Que bom. Bom, voltando aqui. O cara tá... Bom, se estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tá? Mas a aula tá um pouco tensa, né? Mas quando chega nessa parte, fica um pouco mais tensa mesmo, pessoal. A outra parte aqui que eu ia fazer para vocês é a parte do rotacional do campo, tá? E a parte do divergente do campo. O rotacional, eu vou chegar na lei de Gauss, que é essa lei aqui, né? Que é essa lei aqui, ó. Lei de Gauss para o magnetismo, que na realidade é a lei de Ampère, certo? Onde você mostra que a integral de B dl, isso aqui é igual a μ0i. Isso é fácil de fazer, por exemplo, pelo que a gente já fez, que é uma espira que você tem um fio infinito. Quando você tem um fio infinito e vai integrar essa espira, né, através de um comprimento L, né, então você está integrando uma superfície fechada B dl, tá? Quando você faz essa integral, isso aqui vai ficar μ0i sobre 2πs, porque é constante, né? Aí ficaria integral sobre dl. Só que como você está pegando um caminho que é circular, certo? Um caminho que é circular, aí o que é que acontece? Você teria, então, só μ0i, tá? Então, a integral de B dl é igual a μ0i. Só que você pode fazer isso também mostrando que o rotacional de B, aí tem que fazer conta isso, o rotacional de B, eu vou colocar essa questão na prova de vocês, né, que o rotacional de B é igual a μ0j, tá? Eu vou pedir para vocês demonstrarem essa equação. Bom, então, e aqui a gente tira todas as propriedades, por exemplo, dessa região aqui, né? Quando você olha para essa equação aqui, você também tem como tirar que o rotacional de B é igual a μ0j. Ou você parte da lei de Biot-Savart, faz alguns cálculos matemáticos, obviamente, e consegue demonstrar que isso aqui é igual a μ0j, aqui, como ele mostrou aqui, tá? Mas isso vocês vão fazer isso depois. E outra parte, que é a parte mais interessante do magnetismo, né, que é o fato de não ter dipolos magnéticos, ou não ter monopolos magnéticos. Dipolo tem, monopolos magnéticos, é o fato de divergente de B igual a zero. Lembra-se que o divergente é o que indica que existe uma fonte, né? Por exemplo, a carga é fonte de campo elétrico, né? O divergente de E é igual a carga encerrada sobre epsilon zero, né? Carga, ou sobre epsilon zero, pronto. Densidade de carga sobre epsilon zero, né? Aí, ou seja, que a densidade de carga é uma fonte de campo magnético, campo elétrico, né? Aqui no campo magnético, vocês observam que você não tem uma única carga gerando campo magnético, tá? Para ter um campo magnético, você precisa de um dipolo magnético. Então, todo ímã, ele precisa ter um polo norte e um polo sul, certo? Então, eu vou deixar como vocês aí, como atividades, né? Atividade aí para vocês pensarem na prova, que vai ser o divergente de B igual a zero. Isso eu vou cobrar na prova de vocês. E o rotacional de B igual a μ0j. Então, pensem em como fazer isso aqui, certo? E como demonstrar cada uma dessas duas equações. E tem umas implicações físicas muito, muito interessantes. Bom, aqui ele vai fazendo algumas coisas aqui, aí depois ele vai falar das aplicações da lei de Ampère, tá? Eu estou sendo um pouco mais rápido aqui para vocês aqui, pessoal, porque eu vou parar por agora, né? E a gente vai continuar na semana que vem com essa parte da lei de Ampère, que aí a gente vai ficar na lei de Ampère e Faraday, né? Ampère, depois Faraday, que é muito massa. Ampère é muito massa. Ampère e Faraday principalmente, né? Que a variação de campo magnético gera campo elétrico, a variação de campo elétrico gera campo magnético. Isso é muito interessante, tá?
A gente vai fazer isso depois. Enfim, aqui são programas do Griffiths, que ele coloca aqui os toroides da vida aqui, eu acho. Isso aqui são duas equações de Maxwell, tá, pessoal? Na realidade, tá aqui as 4 equações de Maxwell. Só que aqui é para eletrostática e aqui é para magnetostática, certo? Essas equações aqui, elas diferem um pouco quando você vai para a dinâmica, tá? Quando você vai para a dinâmica, essas equações diferem um pouco. Mas na eletrostática e na magnetostática acontece isso. E quando você vai para estudar componentes que não têm carga, né, você diz que isso aqui é igual a zero. Você diz que você vai fazer, você vai dizer que isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, e aqui vai ter outro termo aqui, que é o menos d-ROM de d-ROM de t, e aqui vai ter menos d-ROM de b, d-ROM de t, certo? Aí você consegue mostrar que a luz, que não tem carga, né, é um fóton, certo? Aí você consegue mostrar que a luz, ela se comporta como uma onda. Isso é bem interessante para as equações de Maxwell. Só que para poder fazer isso, você precisa ir para a dinâmica e depois dizer que você está pegando um componente não massivo. E depois você tem, novamente, as equações de Maxwell, né? Mas não massivo, não carregado, né? Depois você vai para a lei de Maxwell, né? Com essas na matéria, né? E aí dependeria do campo H e do campo D, né? Que é o campo de deslocamento, de campo elétrico ou deslocamento de campo magnético. Aí você também consegue mostrar que um elétron, por exemplo, se comporta também como uma onda. É bem interessante isso também, tá? Mas, enfim, eu vou parar de gravar aqui. E por hoje é isso mesmo.